Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Paulo Silva, sou do sexo masculino, com 49 anos, sou pardo, cabelos pretos. Tenho estatura mediana, estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. O ambiente da aula é um estudo de televisão e eu usarei uma tela interativa para anotações. Muito bem, meu caro vestibulando, o tema da aula de hoje é função exponencial. Vamos lá. Bom, definição da função exponencial. Definimos a função exponencial, toda função que tem a seguinte forma: uma função de R em R, definida como sendo f de x igual a a elevado a x. Detalhe, que esse a, que é a base da nossa potência, até porque a função exponencial definida por uma potência, o a tem que ser maior que zero e diferente de 1. Em outras palavras, a função exponencial ela foi definida para um a positivo, sendo que esse a não pode ser 1. Aqui embaixo eu coloco 3 exemplos para você fazer a distinção entre a base ser maior que 1 e a base estar entre 0 e 1. Observem só, letra A, f de x igual a 2 elevado a x, observem que o a é 2, que é maior que 0 e diferente de 1. O nosso f de x na letra B igual a meio elevado a x, observem que meio é um número que também é maior que 0 e também é diferente de 1. E na letra C, nós temos uma situação muito típica de prova, que ele coloca 3 elevado a menos x, onde o expoente é negativo. Aí a gente lembra da propriedade que quando o expoente é negativo, a gente faz a inversão da potência trocando o sinal do expoente, ok? Lembrando que se o a é maior que 0, obrigatoriamente o a é positivo, o a é um número maior que 0, sendo ele diferente de 1. Então, evidentemente que o a pode estar entre 0 e 1, ou a pode ser maior que 1, ok? Vamos falar agora a respeito do domínio da imagem. A função exponencial ela está definida para todo número real. Ou seja, para todo x real, a função está definida. Ou seja, não há restrição quanto ao valor de x. Por outro lado, sendo a base positiva, isso vai limitar a imagem também sendo positiva. Então, o domínio da função é todo R, conjunto dos números reais, e a imagem é todo número real positivo, ok? Muito bem, agora a gente vai abordar a respeito do gráfico da função exponencial, que é muito recorrente em prova. E aí nós temos 2 situações. A primeira situação, a função exponencial tem o a maior que 1. Para essa situação, a função exponencial terá como gráfico uma curva com valores crescentes. Em outras palavras, para a maior que 1, a função será uma função estritamente crescente, ok? Gráfico da função exponencial. Bom, primeiro caso, para a maior que 1, a função exponencial será crescente. E aí você pode observar pelo gráfico que à medida que o valor de x aumenta, o valor da função, que é o y, aumenta também. Então, para a maior que 1, fica definido que a função é crescente, ok? Segundo caso do gráfico da função exponencial. Para a entre 0 e 1, ainda positivo, a função terá valores decrescentes para valores crescentes de x. Em outras palavras, a função será decrescente se o a estiver entre 0 e 1. Observem na figura aqui, à medida que o x aumenta, o y diminui, ok? Vamos às questões. Primeira questão. Um morador de Cacilândia, município de Mato Grosso do Sul, que é apaixonado pelo pequizeiro, árvore típica do Cerrado, plantou e cuidou durante anos de um pequizeiro em seu quintal, até o dia em que ele veio a dar frutos. A função que fornece o crescimento do pequizeiro em função do tempo em anos é dada por h de t igual a 2,5 vezes 2 elevado a t menos 2. Se no primeiro dia que a árvore veio a dar frutos, o seu tamanho era de 10 metros, então ela estava com, letra A, 2 anos, letra B, 3 anos, letra C, 4 anos, letra D, 5 anos e letra E, 6 anos. Vamos à resolução da questão. Muito bem, gente. Por hipótese, a função que me mostra a altura da árvore de Pequi em função do tempo é h de t igual a 2,5, 2,5, que multiplica t elevado a 2 elevado a t menos 2. Então, essa função foi dada como hipótese. Ora, ele quer saber se no primeiro dia de fruto, a árvore tinha 10 metros de altura. Então, substituindo h por 10, isso vai ser igual a 2,5 vezes 2 elevado a t menos 2. Ora, como 2,5 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, fica 2 elevado a t menos 2 igual a 4, que já é o resultado da divisão de 10 por 2,5. Ora, só que 4 pode ser escrito como 2 ao quadrado. E aí nós temos a situação de que 2 elevado a t menos 2 igual a 2 ao quadrado. Ora, como as potências têm bases iguais, então agora a gente parte para igualar os expoentes. Então, eu peguei t menos 2 e igualei com 2. Chegando nessa equação do primeiro grau e somando 2 aos dois membros, aos dois lados, eu vou chegar aqui t igual a 4. Em outras palavras, no primeiro dia de fruto, quando a árvore tiver com 10 metros de altura, ela tem 4 anos.
Resposta encontra-se na letra C, ok? Questão de número 2. Em uma colônia de formigas, observou-se que no instante t igual a 0, o número de formigas era 1000, e que o crescimento desse formigueiro era dado por uma função f de t igual a 1000, que multiplica 2 elevado a 3t sobre 5, onde t é o tempo decorrido em dias. Supondo que não haja morte de formigas nesse formigueiro, então, em quantos dias, no mínimo, esse formigueiro atingirá 64.000 formigas? Letra A, 10 dias, letra B, 12 dias, letra C, 13 dias, letra D, 14 dias e letra E, 15 dias, ok? Vamos à pergunta do nosso aluno Gui. Professor Paulo, com este modelo de função, podemos identificar a quantidade inicial de formigas, bem como a taxa de crescimento e a periodicidade desse crescimento? Muito boa pergunta, Gui. Vamos à resolução da questão. Bom, por hipótese, a função amostrada no exercício foi f de t igual a 1000. Já respondendo à pergunta do Gui, essa pergunta que ele fez, referente à quantidade inicial de formigas, é 1000. A segunda pergunta dele é com relação à taxa de crescimento. Observem que essa função, ela dobra a cada múltiplo de 5. Ou seja, a quantidade inicial é 1000, o 2 aqui significa que essa quantidade de formigas vai dobrar e vai dobrar de 5 em 5 dias. Tudo bem? Ele quer saber depois de quantos dias essa colônia de formigas terá o valor de 64.000. Então, 64.000 é igual a 1000, que multiplica 2 elevado a 3t sobre 5. Dividindo por 1000 dos dois lados, vai acontecer que 2 elevado a 3t sobre 5, 64.000 dividido por 1000 dá 64. Que escrevendo na forma de potência dá 2 elevado a 6. Então eu chego numa igualdade de duas potências de mesma base. Observe que como as bases são iguais, o próximo passo agora é igualar os expoentes. Então 3t sobre 5 igual a 6, fazendo o meio pelos extremos, a propriedade das proporções vai ficar que 3t igual a 30, e dividindo por 3 dos dois lados eu chego à conclusão de que em 10 dias a quantidade de formigas nessa colônia será de 64.000, ok? Resposta letra A. Questão de número 3. O radiofármaco empregado na medicina nuclear é um composto elaborado a partir de um radioisótopo. O índio 111, utilizado para o diagnóstico por imagem de infecções, inflamações e tromboses, tem um decaimento da atividade em função do tempo, conforme o gráfico, ok? O tempo necessário para que uma amostra de índio 111 decaia de uma atividade de 800 megabecquerel para uma atividade de 50 megabecquerel é de letra A, 12 dias, letra B, 15 dias, letra C, 6 dias, letra D, 9 dias e letra E, 3 dias. Vamos à pergunta do nosso aluno Gui. Professor Paulo, no gráfico mostrado, como fazer, por exemplo, para tentar encontrarmos a função cujo comportamento é do gráfico dado nessa questão? Teria como criar um cenário? Respondendo à pergunta do nosso aluno Gui, vamos à resolução. Bom, pelo gráfico a gente nota que a quantidade de 50 megabecquerel, ela vai cair para 25, exatamente a metade, depois de 3 dias. E aí a gente acompanhando esse padrão, de 3 em 3, a gente nota que a quantidade em megabecquerel vai diminuir metade a cada 3 dias. Então, de 50 para 25, isso é exatamente em 3 dias, que é exatamente esse ponto do gráfico. Observem que as coordenadas desse ponto gráfico quais são? T igual a 3 e a quantidade 25 megabecquerel. E aí, depois de 6 dias, ou seja, mais 3 dias, essa quantidade vai exatamente para 12,5, que é a metade que existe entre 15 e 10. Se eu fizer o ponto médio de 15 e 10, 10 mais 15, 25 por 10, por 2, 12,5. Então, 50 megabecquerel é a quantidade inicial, essa quantidade vai para a metade depois de 3 dias, que vai para a metade depois de mais 3 dias. Ou seja, dá para modelar, respondendo à pergunta do nosso aluno, dá para modelar a função da seguinte maneira. A quantidade de megabecquerel
em função do tempo, vai ser exatamente igual a 800, que é a quantidade inicial. A taxa de decaimento, até porque é um problema de decaimento exponencial, essa taxa, ela cai metade a cada múltiplo de 3. T sobre 3. T sobre 3. Então, aqui vocês notam, a gente nota que a cada 3 dias, essa quantidade cai exatamente a metade. Então, respondendo a pergunta do nosso aluno, essa aqui é a função que modela esse gráfico de decaimento do átomo de índio 111, para essa questão, que é uma das aplicações, né, da função exponencial na radioatividade. Ok? Aqui está uma forma de resolver essa questão. Observem que eu peguei o modelo Q de T, dado pelo gráfico, igual a 800 megabecquerel, que é a quantidade inicial. Meio, a gente notou que o decaimento acontece a cada 3 dias, a cada múltiplo de 3, essa quantidade cai para metade. Então, Q de T igual a 800, que multiplica meio, elevado a T sobre 3. Essa é a nossa função. Só que a gente quer quanto tempo demora para sair de 800 para 50 megabecquerel. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei o Q igual a 50, substituí como Q de T igual a 50, igual a 800, que multiplica meio elevado a T sobre 3. Ora, esse 800 eu posso dividir por 800 dos dois lados, que não vai alterar a igualdade. Então, 500 dividido por 800 vai ser igual meio elevado a T sobre 3. 500 dividido por 800 vai ser igual a 1 sobre 16. Que eu posso escrever esse 1 sobre 16 como 1 sobre 2 elevado à quarta. Que também pode ser escrito como meio elevado à quarta potência. Meio elevado à quarta vai dar exatamente 1 sobre 16. Então, meio elevado a T sobre 3 igual a meio elevado à quarta, que é o resultado de 1 sobre 16. Ora, duas potências de mesma base são iguais quando os expoentes também são iguais. Então, T sobre 3 eu igualei com 4. E aí, chegando aqui, eu apliquei a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos meios é exatamente igual ao produto dos extremos. Em outras palavras, T igual a 12. Ou seja, em 12 dias, a quantidade de radioatividade de 800 megabecquerel vai cair para 50, respeitando o gráfico e respeitando também um modelo matemático que representa, que quando esboçado vai dar exatamente o gráfico que foi apresentado na questão, ok? Resposta, portanto, na letra A. Na aula de hoje, nós estudamos a função exponencial de larga aplicação na prática. Definimos a função exponencial como sendo f de x igual a elevado a x, nos preocupando com a base a, que é um número maior que 0 e diferente de 1. Vimos a situação de dois gráficos, um para a base maior que 1, em que a gente chama de crescimento exponencial, e um em que a base está entre 0 e 1 para o decaimento exponencial. Também vimos na aula de hoje 3 situações, onde apresentamos 2 situações onde há um aumento exponencial, que foi a situação do pequiseiro e da colônia de formigas, e também vimos uma situação na medicina que é o decaimento a partir de um radioisótopo. E aí, para essas 2 situações que são muito recorrentes em prova, a gente tem que tomar muito cuidado para a situação de ser crescente ou ser decrescente. Uma outra aplicação, uma outra aplicabilidade muito grande da função exponencial são nos juros compostos, uma situação em matemática financeira, onde a base é maior que 1 e os valores da função são crescentes para os valores de t. À medida que o tempo aumenta, a função também aumenta. Ok? Essas 2 situações são extremamente importantes para você que vai fazer vestibular. Siga o Preveste EA em todas as redes sociais.